Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vento nos Peitos. Hoje eu não estou a bordo da minha CG99, mas estamos aqui para bater um papo com vocês. E hoje o papo vai ser a respeito, quem de vocês que não conhecem a história da Branca de Neve? Pois é, essa história, dentro dessa história nós vamos entrar para a parte bíblica, tá certo? Então ali no início dessa história da Branca de Neve, ali tem a madrasta dela. E essa madrasta, ela vive perguntando ali para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o espelho sempre dizendo para ela, não, não há. E aquilo a deixava satisfeita e contente. Até que um dia, quando ela foi ao espelho e perguntou, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho respondeu para ela, sim, e respondeu quem era a mais bonita do que ela. Dali então ela teve um surto de raiva e ali ela decidiu fazer alguma coisa ali para acabar com aquela que foi indicada pelo espelho como mais bela do que ela. Mas então, para entrar na parte bíblica, vamos primeiro rodar a vinheta e vamos entrar no vídeo. Então, pessoal, o que eu quero dizer com esta introdução? Enquanto nós ouvimos aquilo que nós queremos, está ótimo. Enquanto as pessoas estão falando aquilo que nós gostaríamos de ouvir, maravilha, a pessoa é a melhor pessoa do mundo. No dia que aquela pessoa nos diz uma verdade, ou seja, aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, pronto. Aí a coisa fica complicada. E assim é também no nosso meio cristão evangélico. Enquanto alguns pregam a palavra de acordo com aquilo que eu quero ouvir, daquilo que eu quero praticar, maravilha, ali é o lugar que eu quero ficar. Mas no dia que alguém prega uma palavra contrária àquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir, aí pronto, já não gostei dessa pregação, esse pregador é muito duro, essa palavra foi muito dura, não precisa disso, tá certo? E aqueles no nosso meio que se identificam como crentes, geralmente encontram sua base doutrinária na Bíblia. Nós encontramos a nossa base doutrinária na Bíblia, considerando a Bíblia a palavra de Deus. No entanto, há alguns casos em que alguns crentes podem resistir ou discordar de certas doutrinas bíblicas, o que pode ser resultado de uma variedade de razões. Inclusive, uma dessas razões pode ser justamente essa, a de não querer se enquadrar naquela doutrina bíblica. Achar que não, que isso não é necessário. Isso não é necessário, e aí já vem algumas discordâncias, alguns atritos ali contra as doutrinas bíblicas e contra também aqueles que pregam aquela doutrina, né? Então, alguns crentes podem interpretar as passagens bíblicas de maneiras diferentes de suas comunidades religiosas, influenciado por suas experiências pessoais, formações teológicas ou orientações espirituais específicas. Essas interpretações discordantes podem gerar tensões dentro de comunidades de fé, provocando debates e discussões sobre a verdadeira essência da doutrina bíblica. Além disso, fatores culturais, sociais e até mesmo mudanças históricas podem desempenhar um papel significativo nessa resistência. À medida em que a sociedade evolui, alguns crentes podem sentir a necessidade de adaptar as suas crenças para incorporar valores contemporâneos, ou seja, de maneira com que as coisas vão evoluindo e se cumprindo até a palavra com o aumento da iniquidade, né? Então muitos vão sentindo necessidade de se adaptar ao mundo, né? Por isso que tem muitos que estão, ao invés de levar a palavra, ou seja, a igreja, para o mundo, estão colocando o mundo dentro da igreja, né? Tentando se encaixar, tentando se adaptar ao que o mundo pede, ao que o mundo exige. Então é isso aí, né? Muitos se acham na necessidade de adaptar as suas crenças, adaptar a doutrina, né, dentro do que está acontecendo, dentro da evolução aí do mundo. E não é assim, é o mundo que tem que se enquadrar na palavra, e não a palavra se enquadrar
ao mundo, ao que o mundo quer, tá certo? Então, a educação teológica e a exposição a diversas interpretações podem levar alguns crentes a questionar certas doutrinas, buscando compreender a fé de uma maneira mais crítica e informada. Isso não necessariamente indica uma rejeição total da doutrina bíblica, mas sim uma busca por uma compreensão mais profunda e contextualizada. Tudo bem, nós temos que buscar uma compreensão, compreender a doutrina, o porquê daquela doutrina, né? Tá certo? E também encaixá-la no contexto daquela situação. Porém, doutrina é doutrina. Doutrina é doutrina. Queira você ou queira não, nós temos que andar dentro da doutrina. Mas, entretanto, é fundamental destacar que a resistência a certas doutrinas bíblicas pode ser um desafio para a coesão dentro de comunidades de fé. A diversidade de interpretações pode levar a divisões e conflitos, exigindo um diálogo aberto e respeitoso entre os crentes para promover uma compreensão mútua e encontrar pontos comuns de fé. Encontrar pontos comuns de fé, mas a doutrina, independente do meu desejo de me enquadrar a doutrina ou não, eu não tenho que encontrar pontos comuns de fé, porque a doutrina ela é um ponto, como é que se diz? Um ponto e ponto. Ou seja, a doutrina ela tem ali o seu motivo. E o motivo real da doutrina bíblica ou das doutrinas bíblicas é guardar o povo de Deus. Por isso que a doutrinas são, vamos dizer assim, leis, né? Porque até num ponto, num Salmos, o salmista diz assim, porque na sua lei medita dia e noite, ou seja, na sua doutrina, medita dia e noite, aquele que serve a Deus com alegria. Então, não tem que se encontrar pontos de fé para encaixar a doutrina. Não, a doutrina ela tem que ser seguida para o bem daquele que quer andar ali de acordo com a palavra, tá certo? E aí numa última análise, nós podemos dizer que a relação entre o crente e a doutrina bíblica é complexa e multifacetada. A diversidade de perspectivas e interpretações enriquece o panorama religioso, mas também destaca a importância do diálogo e do respeito para promover a unidade dentro das comunidades de fé. Então, o que quer dizer? A diversidade de perspectivas, de forma de enxergar, interpretar a doutrina, né, ela enriquece o panorama religioso de uma certa forma, né, de uma certa forma. Porém, tem que se haver assim uma discussão e buscar entender e saber o porquê daquela doutrina bíblica. Porque a doutrina bíblica, ela não é doutrina de igreja A ou de igreja B ou de igreja C. Não, ela é doutrina bíblica. Essa doutrina que está dentro da igreja A, B, tem que estar dentro da doutrina A, B ou C, que tem a palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Então tem que ser para nós a luz. Tem que ser para nós a luz. E nós temos que andar de acordo com o que está ali dentro da doutrina. Assim como nós procuramos não cometer crimes para andar de acordo com o Código Penal, vamos dizer assim, nós também temos que procurar andar dentro da doutrina da Palavra de Deus para poder também não cometermos aquilo que possa nos tirar o direito da salvação. Tá certo? Então, muitos querem debater a doutrina da palavra e muitos chegam a dizer, ah, mas isso é doutrina de homens. Não. Se está na palavra, é a doutrina da palavra, é do ensinamento de Deus, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, por que nós vamos querer andar em desacordo com ela? Por que nós vamos querer a doutrina que nos agrada, aquele ponto que nos agrada,
Ah, tudo bem, eu ando dentro dessa doutrina, mas aquela que às vezes vem ali me apertando naquilo que eu quero fazer de errado, ah não, isso aí já não é necessário. Então, por que que começamos o assunto falando daquela parte ali da madrasta ali, da Branca de Neve, madrasta, salvo engano, né? Ali. Por quê? Porque enquanto o espelho estava falando o que ela queria ouvir, maravilha. No dia que o espelho falou aquilo que ela não queria ouvir, aí pronto. Aí acabou com ela e aí começou aquela história que todo mundo já conhece. E da mesma forma, se for pregar a Bíblia da forma que o povo quer ouvir, da forma que o povo quer andar, tá tudo bem. Mas a partir do momento em que prega a palavra, prega a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra de Deus, aí o povo muitos já não se agradam. Isso não precisa, aquilo não precisa, e para entrar no céu é diferente daquilo que muitos pensam. Não é fazer o agrado da nossa carne, não. É fazer o agrado da vontade de Deus. É desagradar a nossa carne, procurando andar dentro da doutrina, né? Mortificando a nossa carne, e para poder agradar a Deus e ter a nossa salvação. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo que eu queria deixar a respeito da doutrina independente. Aqui nós não falamos nome de igreja, placa de igreja, nós falamos da palavra de Deus. Então na igreja onde você serve a Deus, se prega a doutrina bíblica. Por isso que tem um ponto, né, desse ponto que eu comentei, que diz que gera às vezes discussões, né, gera discussão, debate e tal, mas espera aí, mas por quê? Porque eu sou assim, se tem um ponto de doutrina que eu ainda não entendi, aquele ponto, o porquê daquela doutrina, eu vou sentar com o meu ministério e vou perguntar. Vou perguntar, irmão, mas esse ponto de doutrina, por que que é assim? Qual é a base bíblica? Porque a doutrina é base bíblica, ela tem que ter base bíblica, né, a doutrina. Então, mas por quê? O irmão vai me levar dentro da palavra, me mostrar ali, e ali nós vamos procurar entender, maravilha. Eu penso que deva ser assim. Então você, dentro da sua denominação onde você serve a Deus aí, né, não desacate a doutrina. Se não entendeu, se não compreendeu, pede aí o ministério da sua igreja, pergunta para eles por que daquela doutrina e o porquê não da outra doutrina, porque às vezes uma denominação pratica uma doutrina que na sua denominação não pratica, aí você tem aquela dúvida, mas por que que lá naquele determinado lugar pratica essa doutrina e aqui não? E não aceita aquilo que a pessoa, o seu ministério acha. Não, pede base bíblica para ele dizer que não, que isso não precisa, aquilo não precisa. Entra dentro das escrituras e procura entender. Se não entendeu e se não ficou convencido por aquilo que o seu ministério te explicou e te ensinou, dobre os seus joelhos e peça a Deus para que ele possa te esclarecer, para que você possa viver de acordo com a palavra de Deus. Tá certo? Porque pedindo nós a guia de Deus pelo seu santo e bom Espírito, ele não vai deixar nós confundidos para que nós possamos não tropeçar na palavra. Tá certo? Então é isso aí que eu queria, esse vídeo eu queria fazer aí, me veio na mente em fazer esse vídeo, e está aí o vídeo. Se você gostou do vídeo aí, deixe o seu like, se não gostou, deixe o seu dislike também, deixe aí um comentário que você acha a respeito desse assunto, um comentário respeitoso, por favor, né, para que possamos aí dialogar sobre este assunto. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos, se inscreva no canal, deixe o seu like se for assim da sua vontade, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, e é isso aí. Fiquem com Deus, grande abraço, valeu, falou, fui, tchau, fiquem com Deus.